Fala pessoal, nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer esse pão de batata recheado com requeijão light. Do nada eu fiquei com vontade de sovar um pão, juro por tudo que foi exatamente essa vontade. Então eu reproduzi essa receita de pão de batata e deu muito certo. Eu jurava que ia dar errado porque meus dons com pão não são lá essas coisas. Mas deu super certo, é bem fácil de fazer, então bora pra receita. A primeira coisa a se fazer é deixar a batata cozinhando. Então aqui eu tô usando batata inglesa, eu já descasquei. E nós vamos cortar, deixar na água cozinhando com um pouquinho de sal. Depois de cozido, você vai pesar 120 gramas de batata cozida e vai reservar. Depois de reservar 120 gramas de batata cozida, você vai passar essa batata amassada na peneira para ficar ainda mais fina. Deu pra ver aí que eu até conferi pra ver se estava dando certo, porque parecia que não tava passando nada pro outro lado. Confesso que essa daqui é a parte mais chata. Com paciência, vai amassando bem, vai passando pela peneira, que dentro de uns 15 minutinhos você consegue fazer isso. Agora em um bowl vai colocar 300 gramas de farinha, vai colocar o sal ou açúcar e o fermento biológico. Fica tranquila que eu vou deixar a descrição da receita aqui embaixo. Depois de você adicionar todos os secos, você vai misturar isso daqui bem com um garfo ou uma colher. Depois eu pretendo testar essa receita com farinha de trigo integral para ver como ela fica e testar as quantidades porque com certeza vai variar. Depois de você misturar todos os secos, acrescenta aquela batata que nós passamos pela peneira, são 120 gramas de batata cozida e amassada. Acrescenta também um ovo de galinha. Acrescenta 25 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente em ponto de pomada, sabe? Acrescenta também 110 gramas de leite integral. Agora, a princípio, você vai misturar com uma colher, mas depois não tem jeito, é hora de colocar a mão na massa. Eu acho muito gostoso, eu acho quase terapêutico sovar a massa de pão, sabe? Fazer uma coisa manual mesmo, colocar a mão na massa literalmente, eu acho muito gostoso. Às vezes, não todos os dias. Então, esse dia eu estava com muita vontade. É uma receita mais caseira, uma receita que tem uma memória afetiva, então eu resolvi fazer. E aliás, a próxima versão de pão de batata que eu fizer, eu vou fazer com frango desfiado dentro. Claro, com um pouquinho de requeijão, talvez um pouquinho de queijo. Quem sabe a gente troque a massa de farinha de trigo comum por farinha de trigo integral. Então já me conta aqui nos comentários se você quer uma versão atualizada e ainda mais saudável desse pão de batata. Depois de dar uma misturada com a colher, eu já entrei com a mão e dá pra ver que no início ela tá bem grudenta, mas não vai misturando. Depois de um tempo, nós vamos passar para a bancada para começar a sova dessa massa. Agora vamos sovar essa massa. Eu coloquei um pouquinho de farinha na bancada, mas antes eu passei um álcool, né? Sempre bom. E agora a gente vai começar a sova da massa e vamos ficar 15 minutos sovando essa massa. Eu deixei um cronômetro correndo para ter certeza de que deu 15 minutos mesmo. O movimento aqui é você arrastar um pouco a massa, voltar, arrastar um pouco, voltar, arrastar um pouco. Não sei se deu para entender, mas dá para ver aí no vídeo. Com o tempo, você vai sentindo e vendo que a massa vai ficar cada vez mais elástica e macia, vai ficar cada vez mais homogênea. Depois de 15 minutos de sova, a massa já tá bem lisinha, olha só como ela fica. Aí você vai deixar ela dentro do bowl, tampado com um pano limpo, até ela dobrar de tamanho desse jeito. Eu deixei dobrando de tamanho dentro do bowl por 1 hora. Depois de 1 hora, a massa já está bem fofinha, bem elástica, então nós vamos começar a separar as bolinhas para preparar o pão de batata. Agora, com a ajuda de uma espátula ou até uma faca bem afiada, você vai fazer as divisões igual ao vídeo para a gente poder cortar em tamanhos iguais. Aliás, aqui no canal já tem a receita de um outro tipo de pão no estilo wrap, sabe? Eu vou deixar aqui no card para você.
Depois que você cortou com aquele cortadorzinho ou faca, você vai pegar cada pedacinho e fazer uma bolinha com ele. Você pode fazer tanto na mão quanto, igual ao vídeo eu estou mostrando, colocar a bolinha na mesa e ir rodando com a mão até ele ficar bem redondinho. Depois de você moldar as bolinhas com a massa, você vai cobrir essa massa com o pano novamente e vai deixar descansando por 30 minutos. Depois de 30 minutos, pega uma bolinha, amassa ela assim com o dedo no meio e vai acrescentar 15 gramas de requeijão light. Se você colocar muito requeijão, pode ser que o seu requeijão ele simplesmente transborde na hora que você for assar. Depois de você colocar o requeijão, puxa as bordinhas assim, igual eu tô fazendo do vídeo, um de cada lado, e vai fazendo uma trouxinha aí no final, pra ele grudar muito bem e deixar o requeijão ali só no meio do pãozinho. Eu não sei explicar muito bem essa parte, mas você tem que colocar o requeijão, fechar muito bem, e ó, ficou uma bolinha bem gostosinha, tá vendo? Depois é só você colocar na assadeira untada com manteiga. E um detalhe importante, quando você for abrir essa bolinha para colocar o recheio, você vai colocar a parte lisa que estava virada para cima, para baixo, para poder rechear, tá bom? Agora é só você repetir esse processo com todas as bolinhas de batata. Quando você começar a rechear esses pãezinhos de batata, já deixe o seu forno pré-aquecendo a 180 graus. Depois que você rechear todos os pãezinhos, você vai passar uma mistura de ovo batido com clara e gema mesmo, com um pouquinho, tiquinho de nada de água. Mais ou menos uma colher de sopa de água, porque vai ficar uma batida de ovo bem ralinho, sabe? Então você vai passar essa batida de ovo com água, junto com uma colher de silicone por cima de todos esses pãezinhos. Agora é só você levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus, até que as batatas por fora estejam bem douradinhas e macias por dentro. Elas ficam assim no topo, levemente douradas. Agora é só você aproveitar. Se você quiser, você pode esperar esfriar ou não, eu prefiro comer quentinho, fica muito gostoso. Aliás, já deixa nos comentários o que você achou dessa receita e se você fizer, não esquece de voltar aqui para me contar como ficou. Fica uma delícia, quando ele tá quentinho fica ainda mais macio.